toque em nossos corações, continue falando aos nossos corações. Pai, ainda na Tua presença, nós Te louvamos pela instrumentalidade do Teu servo, o pastor Felipe. Clamamos a Ti que Teu Espírito Santo continue capacitando e usando como boca do Senhor nessa noite, que a Tua palavra seja ministrada com poder e graça, e que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Usa o Teu servo, abençoe o Seu servo e toda a sua família aqui representada, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe você nessa noite, em nome de Jesus. Eu fiquei muito feliz ao orar por essas crianças aqui. Acho que hoje nós batemos um recorde de menino aqui na frente. Não batemos? Eu nunca vi tanto menino reunido numa oração só. Glória a Deus por isso. Isso quer dizer que nós estamos na rota certa. É isso aí. Quanto mais a igreja crescer, melhor. Quanto mais menino, melhor ainda. Crianças trazem para o nosso meio a memória constante de que o Senhor é o dono da vida, o sustentador da vida. Por mais que a gente viva num mundo caótico, a morte não venceu a vida. Todas as vezes que eu vejo criança, eu penso nessas coisas. Então, se você casou há pouco tempo, pense seriamente, tem um menino bom para nós aí. Tá bom? Se você tem alguma dificuldade, rogue ao Senhor graça. Peça ao Senhor misericórdia. Se há alguns entre nós que têm impedimento, nós vamos orar juntamente com você. Filhos são bênção, mas também não são tudo. O Senhor é dono da nossa vida. O Senhor é dono da nossa história. Amém? Mas hoje nós não vamos falar sobre meninos nessa noite, nessa meditação. Nós vamos falar sobre Neemias, capítulo de número 8. Eu quero convidar você a esse texto nessa noite. Em nome de Jesus. Neemias, capítulo de número 8. Para a maioria dos que estão aqui essa noite, sabem que nós estamos numa longa série de mensagens do livro de Neemias. Hoje nós damos início ao segundo mês dessa série de mensagens. Começamos no capítulo 1. Estamos passando por basicamente todos os capítulos desse livro e refletindo sobre como o Senhor moveu o coração do seu povo de uma maneira tão poderosa para que aqueles que retornaram do exílio até a terra prometida, até Jerusalém, pudessem reconstruir os muros da cidade debaixo da orientação, da instrução, do encorajamento e da liderança de Neemias. Até o final do capítulo 7, toda a história desse livro tem a ver com a reconstrução de muros em Jerusalém. Mas quando a gente chega no capítulo 8, o capítulo que nós vamos ler nessa noite, nós temos uma mudança de foco nessa história. Nós temos uma mudança de ênfase na narrativa desse texto que nós temos diante de nós. Porque a partir do primeiro versículo do capítulo de número 8, o livro de Neemias não vai mais nos falar exatamente a respeito da reconstrução dos muros. Afinal de contas, os muros já estavam terminados e finalizados depois de 52 dias de trabalho. Agora esse livro começa a nos falar sobre a reconstrução da intimidade da vida deste povo com o seu Deus. A gente deixa os muros de lado e a gente começa a falar sobre como Deus renova e restaura corações. O capítulo de número 8 é um capítulo sobre renovo, é um capítulo sobre recomeçar com o Senhor, sobre restabelecer antigos marcos, sobre trazer a palavra de Deus ao seu lugar de excelência. O capítulo de número 8 é um capítulo sobre avivamento. E essa noite eu quero falar sobre avivamento com você. Eu quero falar a você sobre como eu e você precisamos desesperadamente que o Senhor avive o nosso coração. De como eu e você, ao longo da nossa vida, da nossa jornada de fé, precisamos que frequentemente o Senhor sacuda as nossas bases, faça estremecer as nossas estruturas e nos chame a um compromisso mais íntimo com Ele, mais próximo com Ele. Esse capítulo de número 8
É um capítulo que tem me acompanhado durante anos na minha vida. Já preguei nesse capítulo diversas vezes, em diversos locais, nas mais diversas situações. É um capítulo que sempre impacta o meu coração. Porque é um texto que fala sobre como Deus pode e como Deus faz com que o seu povo, a sua igreja, seja avivada, seja renovada, seja encorajada, seja vivificada no poder do Espírito através da palavra. E eu tenho a plena convicção de que aqui nessa noite, entre nós que aqui estamos, existem muitos que precisam essa noite de um renovo na sua vida de fé. Eu tenho essa convicção não porque recebi uma revelação específica sobre isso, nem porque algum anjo do céu veio nos dizer isso, pois porque essa é a necessidade perpétua, essa é a necessidade sempre presente do nosso coração. Eu e você precisamos de renovo. Então quero ler com você esse texto nessa noite e te convidar à reflexão nessa palavra, em nome de Jesus. Vamos ler Neemias capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Eu farei essa leitura essa noite, na nova versão internacional, então peço a você que se tiver essa versão em mãos, me acompanhe, se não, você pode acompanhar na tela comigo. Diz assim a palavra do eterno Deus. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Zabetai, Odias, Maacéias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías, instruíram o povo na lei. E todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiver, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se tristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale no nosso coração nessa noite, através da sua palavra, em nome de Jesus. Deus bendito, Deus poderoso e maravilhoso, nós te louvamos nessa noite.
E rogamos-te, ó Deus, que tu fales ao nosso coração, por intermédio da tua palavra e do teu Espírito Santo. Ó Senhor, sacode as nossas bases, Senhor. Renova o nosso coração na tua presença. Quebranta-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Senhor. E nós, Deus, que aqui viemos ouvir a tua voz essa noite, possamos ouvi-la verdadeiramente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muros podem proteger uma cidade, mas muros não são suficientes para resolver o problema do povo do Senhor. Se muros fossem suficientes, esses muros de Jerusalém jamais teriam sido derribados. O que fez Israel ir para o exílio não foi os seus muros serem baixos. O que fez Israel ir para o exílio não foi o fato das suas portas estarem queimadas. O que fez Israel ir parar no exílio não foi o templo ter sido destruído e saqueado. O que fez Israel parar no exílio e enfrentar sofrimento e dor foi o seu pecado. O problema de Israel não era um problema de estrutura, não era um problema da grandiosidade de uma cidade. O problema central de Israel era o seu coração. O povo do Senhor foi levado para o exílio porque o povo do Senhor foi atrás dos falsos deuses, dos ídolos, dos balaíns. Porque o povo foi para os montes altos e adorou a outros deuses, ao invés de adorar a Yahvé, o único Senhor, o Deus dos exércitos, o Rei de toda a terra. O problema central de Israel sempre foi o seu coração obstinado. Por conta disso, a Assíria veio contra o povo do Senhor. Por conta disso, os babilônios vieram contra o povo do Senhor. Por conta disso, o povo do Senhor estava agora debaixo de cativeiro e tinham que retornar para uma cidade em frangalhos, destruída, sem muro, para poder reconstruir aquilo que era possível. Nós vimos Neemias como um grande líder, como um grande instrumento de Deus, como um homem sábio, um homem de oração, um homem dependente do poder de Deus e da direção do Espírito do Senhor, e debaixo da liderança dele e da capacitação do poder de Deus, de fato, Israel reconstruiu os muros. E o fez de maneira rápida, extraordinária, corajosa, segurando numa das mãos uma pá ou coisa semelhante, na outra uma arma, para se defender dos inimigos que se colocavam e se levantavam contra o povo do Senhor. 52 dias para reconstruir muros de ponta a ponta, para recolocar portas no lugar e inaugurar essa proteção externa da cidade. Mas entenda, irmãos, os muros protegem Israel, mas o problema de Israel é um problema do coração. Muros podem proteger a mim e você. A religião pode proteger a mim e você. O nosso compromisso externo com as coisas de Deus podem proteger a mim e você. Mas o meu problema e o seu problema é um problema do coração. É aí que mora o nosso problema. É aí que reside a grande questão que eu e você carregamos. O seu problema, o meu problema, é um problema do coração. É o que nós amamos. É aquilo que nós adoramos. É aquilo que enche o nosso coração. Ó, irmãos, nós podemos ter todas as proteções possíveis e inimagináveis, mas se o nosso coração não estiver alinhado com a vontade de Deus, o pior inimigo continua morando dentro de nós. Neemias sabia que agora o povo estava protegido, alocado. O capítulo de número 7 é um capítulo de lista de todos aqueles que retornaram do exílio para a terra prometida. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver os números. 1000 da família tal, 500 da família tal, 800 da família tal, 2000 daqui, 3000 dali. O povo volta. Mas agora esse povo que está dentro dessa cidade, protegida pelos muros, precisa ter o seu coração tratado. O seu coração regenerado, transformado. O povo precisava de um avivamento. É extraordinário porque essa história, até o capítulo 7, é uma história sobre como homens trabalham.
É uma história sobre como Deus capacitou o seu povo e eles corajosamente reconstruíram muros. Mas agora no capítulo 8, não são muros que são reconstruídos. No capítulo de número 8, são corações que são reconstruídos. E essa é uma obra, essa é uma tarefa que só Deus pode fazer. Homem nenhum pode reconstruir corações. Recursos humanos nenhum podem restaurar vidas. Só Deus pode. Essa é uma obra plena, única, exclusiva de Deus. Só Deus pode renovar o nosso coração. Alguém já disse que avivamento é aquilo que Deus faz. E a igreja recebe. Avivamento não é obra da terra. Avivamento não tem a ver com programas, ministérios, programações, eventos. Não é possível estabelecer um evento chamado avivamento e esperar que naquele dia, naquela ocasião, Deus fará alguma coisa. Avivamento não é produzido da terra para o céu. O avivamento é produzido do céu para a terra. É quando Deus desce para aquecer os nossos corações, para impactar o nosso íntimo. É quando Deus nos dá uma consciência mais poderosa, mais viva, mais robusta da nossa necessidade dele mesmo. Esse é o tipo de coisa que só o Senhor pode fazer. Só Deus pode mover. Ezequiel, capítulo de número 37, nos lembra que é através da palavra e do Espírito que Deus faz com que vida retorne a ossos secos. Deus continua fazendo isso ainda. Deus continua fazendo com que vidas secas sejam renovadas e restauradas. É o próprio Senhor Jesus que em João capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na tua verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Santifica, muda o coração deles. E quando a gente olha para essa passagem, a gente percebe que o capítulo de número 8 nos mostra muito claramente que Deus moveu o coração de Israel naquele lugar, em frente da porta das águas, através do seu Espírito e através da sua palavra. Porque não existe avivamento sem a palavra de Deus. Não existe renovação do meu coração, nem do seu coração, se a palavra de Deus não estiver diante de nós, lida, examinada, explicada, abraçada. Sem a palavra, nós não seremos animados, nem renovados, nem vivificados. O povo do Senhor padece, porque lhe falta conhecimento. O povo do Senhor padece, porque lhe falta a centralidade da palavra. Mas esse texto nos mostra o que Deus faz e o que Deus pode fazer ao avivar o nosso coração por meio da sua palavra poderosa. Olha comigo na sua Bíblia, como esse texto nos ensina de que um verdadeiro avivamento começa e acontece quando a palavra de Deus se torna tão importante, tão singular na nossa vida. Eu quero te guiar por algumas etapas nesse texto. E a primeira delas é te mostrar que o avivamento começou na história de Israel e pode começar também na nossa, quando nós temos sede e fome da palavra de Deus. Sede e fome da palavra de Deus. É assim que começa. Os versículos 1 e 2 nos mostram exatamente isso. Pouco tempo havia se passado desde que os muros estavam completos. Os muros haviam sido terminados final de setembro. Nós estamos agora na virada de setembro para outubro. Neemias reúne todo o povo. E olha o que o texto diz. Quando chegou o 7º mês, eles estavam instalados na sua cidade, e então todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente à porta das águas. E eles pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor deu a Israel. Essa é a sede do povo. Essa reunião foi extraordinária. Inúmeras pessoas, centenas, milhares de pessoas, possivelmente, reunidas em um mesmo lugar. E qual era o anseio, a sede, a fome do coração delas? Ouvir a palavra de Deus.
Traga a lei de Deus, leia a lei de Deus, traga o livro de Deus diante de nós. Choca a mim perceber como havia unidade no meio do povo. O texto diz que eles estavam lá como se fosse um só homem. Havia coesão, pensamento convergente. Nós estamos pensando a mesma coisa. Nós precisamos de uma mesma coisa. Nós queremos a palavra de Deus. Traga Esdras, leia o livro. O texto diz que era uma diversidade de pessoas. Versículo 2 diz que havia ali homens, mulheres, todos os que podiam entender a palavra. Você consegue imaginar uma assembleia com crianças, com homens, com mulheres, adultos, com pessoas idosas? Quem tinha condição de entender, quem tinha condição de ouvir, estava ali unido em um só espírito, ansiando por ouvir a palavra de Deus. E então eles decidem trazer Esdras. Traga Esdras. E esse é o momento desse texto que eu sempre me pergunto: por que não Neemias? Por que não outro levita qualquer? E a resposta para isso está no próprio livro de Esdras, capítulo 7, versículo de número 10. Porque no livro de Esdras, capítulo 7, verso 10, diz que Esdras havia decidido no seu coração estudar a lei de Deus, praticar a lei de Deus e ensinar a lei de Deus. Você entendeu por que precisava ser Esdras aqui? Porque Esdras era um homem apaixonado pela palavra de Deus, dedicado à palavra de Deus, estudioso, comprometido de segui-la, de obedecê-la e de ensinar essa palavra aos homens. Esdras é o homem certo para a tarefa certa. É um homem tomado pela alegria, pela paixão da palavra de Deus, para que a palavra de Deus pudesse ser lida diante daquele povo. O povo estava ali sedento da palavra do Senhor. Irmãos, o profeta Amós, no capítulo de número 8, versículo 11, ele diz que Deus, nos últimos dias, mandará sobre nós fome e sede, mas não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Porque para Deus transformar o meu coração e o seu coração, para Deus nos fazer abandonar essa vida seca, árida, sem paixão, sem vivacidade espiritual, Deus precisa que eu e você tenhamos sede e fome da palavra dele. Não há possibilidade nenhuma de nós termos uma vida cheia da presença de Deus se nós não amarmos a sua palavra, se nós rejeitamos os seus estatutos, se nós amamos as coisas desse mundo, mas rejeitamos as coisas de Deus. Deus começa a mover o coração do seu povo, o coração de Israel, fazendo com que esse povo tivesse sede pela palavra. Mas continue no texto comigo. Além de sede pela palavra, o que a gente encontra nesse texto é uma centralidade singular da palavra de Deus. Versículos 3 a 5 nos contam isso. Olha o que acontece. Volte comigo seus olhos para o texto. A palavra de Deus nos diz que Esdras estava ali e ele leu o livro da lei em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas. O final do versículo 3 diz que todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O verso 4 nos diz que ele estava numa plataforma elevada, construída para essa ocasião, os levitas estavam com ele, e o versículo 5 nos conta que ele abriu o livro diante do povo, de tal maneira que o povo podia ver o livro. Então ele leu o livro diante de todo aquele povo que ouvia atentamente. A centralidade do culto não pode ser homens. A centralidade do culto não pode ser nossas preferências. A centralidade de um culto não pode ser nossas músicas. A centralidade do culto não pode ser nossas programações e ideias extraordinárias. A centralidade do culto precisa ser a palavra de Deus. Se nós queremos o nosso coração quebrantado pela palavra de Deus, a palavra de Deus precisa ser central. Esdras se coloca num lugar elevado, um púlpito de madeira preparado para aquela ocasião. Ele coloca o livro de tal maneira que todo mundo pudesse ver que ele estava lendo de um pergaminho, que ele estava lendo a palavra de Deus, e ele leu
por horas, enquanto o povo ouvia a palavra de Deus. O que Deus está fazendo no meio do seu povo é fazer com que o povo de Israel voltasse à palavra. Era uma tradição, era comum, era uma lei em Israel que a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, toda a lei fosse lida. Mas agora o povo estava no cativeiro, definhando, sem palavra, sem leitura, sem escritura. Quanto tempo a palavra de Deus não era lida no meio do povo? E agora Esdras e Neemias estão dizendo, essa palavra é central. Ela tem um lugar de honra, um lugar de excelência. É maravilhoso que o texto diz no início do versículo de número 3, que quando Esdras foi ler esse texto, ele leu em alta voz. A palavra hebraica por trás dessa expressão é a ideia de que ele leu com uma voz forte, retumbante, com paixão, com ânimo. A palavra de Deus não é aquele tipo de texto que a gente pode ler com desânimo, nem com desprezo, nem com descaso, nem com indiferença. Nós estamos diante da palavra viva do Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? O texto diz que Esdras lê a palavra de Deus por horas, diante do todo o povo. Ele lê todo o conselho de Deus e o povo atento àquela leitura autoritativa. Ele está no alto, as pessoas ouvindo, homens, mulheres, crianças, velhos, todos submetendo os seus ouvidos, seu coração, a palavra de Deus sendo centralizada. Quão central a palavra de Deus é na sua vida? Quão central a palavra de Deus é na nossa vida como igreja? Quão central a palavra de Deus é no nosso culto, na nossa adoração? São perguntas que eu e você precisamos fazer. Porque se nós queremos viver uma vida conformada à palavra de Deus, moldada pela palavra de Deus, ela precisa ser central. Central na nossa vida. Então a gente vai para um terceiro movimento desse texto. A palavra de Deus expressa aqui, demonstra para nós que o povo estava sedento, que o povo centralizou a palavra de Deus e queria ouvir a palavra de Deus, mas também nos demonstra que o avivamento é marcado por submissão à palavra de Deus. Sede de Deus, centralidade da palavra de Deus, submissão à palavra de Deus. Versículos 5 e 6 nos dizem isso. A parte B do versículo 5 diz que quando Esdras abriu o livro, o povo se levantou. O povo ficou em pé. Versículo 6 diz que Esdras então louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém e amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Uma cena tão simples, mas que revela a profunda submissão do povo à palavra de Deus. Esdras toma o livro, e quando Esdras abre o livro, o povo se levanta. O povo fica de pé. É Deus quem fala com a gente. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade de Deus. Esse é o livro de Deus. Essa é a revelação sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz. O povo se levanta. O povo tem reverência. Como nossa geração tem se tornado uma geração irreverente com as coisas de Deus. Deus não é um cara. Deus não é o cara lá de cima. Deus não é meu amiguinho. Deus não é meu brother. Deus é o Senhor de toda a terra. Nós somos de reverência. Nós somos de temor. Porque a gente não tem reverência mais, a gente não se ajoelha mais para orar. Porque a gente não tem reverência mais, a gente não se prostra diante do Senhor. Porque nos falta reverência, a gente jejua cada vez menos. Porque nos falta reverência, a gente lê a palavra de Deus de qualquer maneira. Porque nos falta temor, a gente senta para ler a palavra de Deus e o celular senta junto com a gente. Porque nos falta reverência, a gente não sabe mais o que é procurar o Senhor em secreto.
Porque falta reverência, o povo de Deus perde o senso de Deus. Perde o senso da gravidade, da presença santa, poderosa, única de Deus. Hoje é dia de Santa Ceia, irmãos. Quantos já perderam a reverência com a ceia do Senhor? Quantos não guardam esse dia como um dia precioso? Mas quando Esdras abriu o livro, o povo se levantou. O povo ficou de pé. Submissão, reverência. O texto diz que eles ergueram as mãos para os céus. E essa expressão de erguer as mãos para os céus é como se todo o povo estivesse dizendo: Esdras está lendo, mas a palavra não é de Esdras, a palavra não é de Neemias, a palavra não é de homens. Nós levantamos as mãos para os céus porque a palavra vem de Deus para o nosso coração. É Deus a quem fala conosco, é Deus a quem nos traz a sua palavra. Isso não é de homens, isso não é de circunstâncias. Isso é de Deus. Esdras louva ao Senhor, ele exalta o nome do grande Deus, e o povo repete, forte, convicto: amém, amém, amém. Submissão, obediência, essa é a tua palavra, Deus, essa é a tua verdade, Deus. Então o versículo de número 6 diz que todo o povo começou a adorar ao Senhor, e eles prostraram o rosto em terra. Irmãos, Deus começa a avivar o nosso coração quando nós começamos a expressar a nossa verdadeira reverência a Ele. Deus começa a avivar o nosso coração quando a santa presença de Deus nos comove. Deus começa a mover o nosso coração quando a gente se quebranta diante da palavra dEle. Deus começa a mover o nosso coração quando um simples mencionar da palavra de Deus rasga a nossa alma, rasga o nosso coração. Foi isso uma vez que a gente pôde contemplar o povo de Deus prostrando com o rosto em terra diante dEle. Nós somos tão tímidos para essas coisas. Nós somos tão respeitosos para essas coisas, não é? Tão polidos. Prostrar o rosto em terra é uma demonstração de entrega, de submissão, de botar a boca no pó, de dizer: o Senhor é Deus, Ele é poderoso, Ele é o dono da vida. Irmãos, Deus começa a mover o nosso coração quando as nossas orações começam a ser orações que começam falando com Deus: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. O povo se submeteu, se humilhou diante do Senhor. A gente vai então para o quarto movimento dessa história. O avivamento é marcado por sede pela palavra, centralidade da palavra, submissão à palavra, mas também compreensão da palavra. Olha a sua Bíblia, versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8 diz que todos os levitas ali reunidos instruíam o povo na lei. E todo o povo permanecia ali. Esdras lia o livro, os levitas explicavam o livro. Muito possivelmente porque o povo já não mais entendia o hebraico, só o aramaico, e os levitas precisavam auxiliar na tradução, mas não só na tradução, mas no entendimento, na compreensão da verdade de Deus. Versículo 8 diz que leram o livro da lei de Deus e eles iam interpretando e explicando a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. A palavra de Deus é algo que nós precisamos ter sede, fome por ela. E ela tem que ser central na nossa vida. E nós temos que nos submeter diante dessa palavra. Mas para que isso seja possível, eu e você, o povo de Deus, precisa compreender a verdade do Senhor. A gente precisa entender, ler e compreender, ler e entender, ler e explicar o nosso próprio coração. A palavra de Deus foi sendo lida e explicada e o coração daquele povo foi se quebrantando. Irmãos, como diz o apóstolo Paulo,
em Timóteo capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Ou como diz o salmista no Salmo 119, 105, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É por isso que a palavra de Deus precisa ser ouvida, mas ela precisa ser compreendida, precisa ser estudada, precisa ser examinada, escrutinada. Nós estudamos tanta coisa e às vezes deixamos a palavra de Deus de lado. Nós gastamos tanto tempo com tanta coisa, mas às vezes deixamos a palavra de Deus de lado. Algumas vezes eu ouço pessoas dizendo, olha, numa visão mais técnica sobre comunicação, um sermão não deveria passar de 20, 25 minutos. Engraçado porque a gente pega uma pessoa num sábado que gasta 2 horas assistindo a um jogo de futebol e quando termina o jogo de futebol vai para um cinema assistir um filme de 3 horas. Nosso problema não é a concentração, o nosso problema é o nosso coração. A gente se concentra naquilo que a gente ama, a gente se concentra naquilo que a gente quer, a gente se concentra naquilo que a gente adora. Aqui na IPE, nossos sermões, graças a Deus, nunca têm sido menores do que 30 minutos. Às vezes 45. Em algumas vezes, 1 hora. 1 hora. Às vezes só. Hoje não. Irmãos, a palavra de Deus precisa ser central na nossa vida. A gente precisa compreender a palavra de Deus. Guardá-la no nosso coração. E a gente vai para o 5º ponto. Se a palavra de Deus precisa ser algo que nós temos sede por ela, central, nos submetermos, compreendermos, essa palavra também precisa ser aplicada no nosso coração. E aqui talvez seja o ponto alto desse texto. Porque o que a gente vê nos versículos 9 até o versículo de número 12 é como a palavra de Deus aplicada ao coração produz efeitos que só Deus pode produzir. Olha a sua Bíblia comigo. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote, escribe e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: esse dia é um dia consagrado ao Senhor, ao nosso Deus. Nada de tristeza, nada de choro, parem de chorar. Qual era o motivo? Porque todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras de Deus. O avivamento começa quando a gente começa a ter consciência mais clara dos nossos próprios pecados. Esdras e Neemias e alguns levitas estavam saindo no meio do povo dizendo: gente, para de chorar. Hoje nós vamos começar uma festa. Nós vamos celebrar o nome do Senhor. Mas o povo todo chorava. 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 Copiosamente. Porque o povo estava ferido pela santa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma flecha que fere o nosso coração, é como uma espada de 2 gumes que atravessa a nossa alma. Ela fere, mas ela sara, mas antes de sarar ela fere, ela mostra para mim e para você o quão sujo é o nosso coração, o quão dependente eu e você somos da graça de Deus. Quando nós não somos feridos pela palavra de Deus, irmãos, nós ficamos cegos para o nosso próprio pecado, vivemos nesse mundo sem consciência de quem nós somos, deixamos de reconhecer o nosso próprio coração, as cadeias do nosso coração. A palavra de Deus é o espelho mais poderoso para revelar quem de fato nós somos. Irmãos, o pecado vai alcançar tanto espaço na nossa vida se ele não for combatido pela palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Sem palavra não tem pureza, sem palavra não tem choro, e se não tem choro, não tem quebrantamento, e se não tem quebrantamento, não tem vida com Deus. O que Deus estava fazendo com o povo de Israel era fazendo o povo chorar. Vocês reconstruíram os muros, vocês lutaram, vocês enfrentaram Tobias, Sambalate, os inimigos, mas tem um inimigo que está dentro do coração de vocês, e esse inimigo precisa ser encarado de frente. É o pecado, é a corrupção do coração. Esse é o nosso inimigo mais poderoso, irmãos. Esse é o inimigo mais persistente, mais insistente na nossa alma.
Nós lutamos contra essas inclinações do nosso coração e o povo chorava, chorava, chorava. É maravilhoso ver o que a palavra de Deus pode fazer no nosso coração. Como nós precisamos disso, irmãos. Que nós temos falhado. Só a palavra de Deus pode revelar o nosso coração a nós mesmos. Eu gosto de uma expressão de Martin Lloyd Jones quando ele diz que o pecado é o maior obstáculo à visitação do Espírito de Deus na nossa vida. Talvez você esteja vivendo uma vida espiritual seca, fria, gélida. Você já investigou se talvez não é o pecado que está dominando o seu coração? Que está impedindo você de amar mais a Deus? Pecados escondidos destroem a nossa vida. Pecados não tratados pervertem a paz e a harmonia da nossa família. Pecados não expostos destroem casamentos. Pecados não tratados fazem com que a gente acalente rebeldia dentro do nosso coração, no meio da nossa família, no meio da nossa casa. Irmãos, triste coisa é para um servo de Deus, para um ministro do Evangelho, chegar no gabinete e ouvir de membros queridos e pessoas que nós amamos sobre pecados não tratados. Pecados não tratados vão destruir você. Pecados não tratados vão minar a sua alegria, a sua paixão por Deus. Seus ministérios vão definhar, seu serviço no meio do povo do Senhor, sua casa, sua família, seu trabalho, sua alegria, tudo isso vai definhar se os pecados do nosso coração não forem expostos diante de Deus, irmãos. Não dá para a gente viver escondendo pecados, guardando pecados, acalentando pecados dentro do nosso coração. O povo chorava por causa do seu próprio pecado. Não tinha um israelita que estava em frente à porta das águas que não soubesse que todo o tempo de cativeiro, aqueles 70 anos e todo o tempo de reconstrução, era por causa do pecado de uma nação que não havia se quebrantado diante do Senhor. Não tinha ninguém que não sabia disso. Não tinha ninguém que não tinha consciência disso, irmãos. Irmãos, pecados não tratados vão nos impedir de evangelizar. Pecados não tratados vão nos impedir de testemunhar Jesus para a nossa comunidade. Pecados não tratados vão impedir com que a gente cresça. Pecados não tratados vão travar o nosso coração. Mas existe uma boa notícia. Porque Esdras e Neemias, junto dos levitas, vão até o povo e diz: saiam, comam, bebam do melhor que vocês tiverem, façam festas, esse dia é consagrado ao Senhor, façam isso. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque é o Senhor que fará com que vocês sejam alegres. Existe um motivo de júbilo. É como se Esdras e Neemias estivessem dizendo: existe dia de choro, de pranto, de tristeza, mas existe graça, existe alegria, existe perdão. É interessante porque o texto diz, versículo 11, que os levitas começaram a tranquilizar o povo, dizendo: acalmem-se, acalmem-se, não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Você consegue imaginar essa cena? Que cena poderosa. Centenas de milhares de pessoas chorando ao mesmo tempo, em alta voz. Não é aquela cena polidinha, gente, de todo mundo chorando com um paninho assim. Caiu uma lágrima aqui, desculpa. Não queria chorar na sua presença. Não é isso que o texto está contando. É um chororô, é um berreiro. É um quebrantamento. E chorar não é um trem bonito, é? A gente é uma melequeira danada, uma funga daqui, funga dali, limpa daqui. Chorar é um trem bagunçado. Chorar é humilhante, não é? Muitas das vezes a gente se sente meio sem graça quando a gente irrompe em choro. A gente tenta esconder. Não, não estou chorando não. Só um cisco. Só um cisco. O cisco é enorme, né? O cisco é enorme. Mas no meio dessa cena, com o povo todo chorando, tente imaginar comigo. Esdras e Neemias e todos aqueles levitas entrando no meio do povo e gritando para eles, possivelmente para que todo mundo pudesse ouvir:
Gente, calma. Calma, não temam. Alegrem-se. Vamos festejar, enxugue as lágrimas. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor nos chama a arrependimento, mas o mesmo Deus que nos chama a arrependimento é o Deus de graça. Ele já nos salvou, Ele já nos libertou, Ele já nos permitiu voltar para casa, não porque nós somos bons, não porque nós não temos pecado, mas porque Ele nos ama. E o versículo 12 diz que quando o povo começa a entender isso, começa a entender a graça de Deus, o povo começa a se alegrar. Porque a palavra de Deus nos fere para nos lembrar do nosso próprio pecado, mas ao mesmo tempo ela nos sara para nos dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esdras estava lendo todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, diante do povo. Esse era o livro da lei, essa era a Torá. Mas a Torá não fala só sobre lei. A Torá não apenas condena o pecado, a Torá fala sobre graça. Lembra, por exemplo, de Gênesis 12, e a promessa de Deus a Abraão: por meio de ti, a bênção virá sobre todas as famílias da terra. Porque eu te farei pai de muitas nações, e eu vou abençoar os povos da terra pelo seu descendente. Lembra, por exemplo, de Êxodo, da libertação da Páscoa, também no capítulo de número 12, em que o povo não perdeu os seus primogênitos, porque um cordeiro pascal foi imolado naquele dia, e o seu sangue passado no umbral das portas, para que os filhos do povo de Deus não fossem levados pelo anjo da morte, e houve grande libertação no meio daquele povo. Ah, que cordeiro gracioso, que sangue precioso desse cordeiro, que apontava para aquele que João olha e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo começou a entender que no Pentateuco tinha graça. Ou lembra de Levítico, que fala todo ele sobre o sacerdócio, sobre o papel do sacerdote, sobre como espiar e lidar com pecados, e apontava para aquele que é o grande sumo sacerdote das nossas almas, Jesus. E o povo ouvindo essa palavra pensando: é verdade, não é só sobre pecado, é sobre graça. Tem um sacerdote, tem alguém que pode intermediar a nossa relação com Deus. Ou talvez eles tenham escutado sobre Números 24, capítulo 17, em que há a profecia sobre um rei vindouro que iria para reinar sobre o povo do Senhor e trazer libertação sobre eles. Existe esperança. Ou talvez eles estivessem ouvindo Deuteronômio 18, versículo 15, sobre o profeta que seria levantado na casa do povo de Israel, maior do que Moisés, maior do que todo profeta, que seria ele mesmo aquele que traria a palavra do Senhor, Jesus. O motivo da alegria do povo do Senhor, diz o versículo 12, é porque esse povo começou a compreender as palavras que estavam sendo lidas. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem te lembrando de que Deus move o nosso coração e Deus irá avivar o nosso coração quando a palavra de Deus for central na nossa vida. Quando a gente tiver sede da palavra. Quando ela encontrar o lugar de centralidade no nosso lar. Quando a gente se submeter à palavra. Estudar a palavra. Compreender a palavra. E aplicar a palavra no nosso coração. Agora entenda, querido. Assuma o ponto alto, o clímax de toda a revelação de Deus está em Jesus. E a palavra de Deus é sobre Ele. As Escrituras são sobre Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é sobre Ele. Ele mesmo disse isso aos seus discípulos no caminho de Emaús. Mostrando-lhes em Lucas capítulo 24, versículo 27, como Moisés e todos os profetas falavam a respeito dele mesmo. O ponto alto da revelação de Deus é o Senhor Jesus. E nós precisamos da palavra de Deus, porque nós precisamos de Jesus. Dele ser central na nossa vida, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra que estava com Deus no princípio, e por meio dele todas as coisas foram feitas. Ele é o conteúdo do Evangelho, Ele é a própria salvação, Ele é o próprio Salvador.
Nós precisamos da palavra, porque nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da Bíblia, porque nós precisamos de Jesus. Ele precisa ser central no nosso coração, irmãos. O fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo. O objetivo da palavra é apontar para Ele. Queridos, para que a gente possa ser quebrantado, avivado pela palavra de Deus, a palavra de Deus precisa ser central na nossa vida. Como eu gostaria que essa noite você saísse daqui pensando e refletindo se a palavra de Deus de fato tem ocupado um lugar de excelência, de honra, de primazia na sua vida, na sua família. Essa palavra tem sido lida, essa palavra tem sido estudada, essa palavra tem sido aplicada. Examine o seu coração. Examine o seu coração em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar os nossos presbíteros queridos, diáconos, que se coloquem aqui à frente comigo. Quero convidar você a orar ao Senhor agora. A falar com Deus no seu coração nesse momento. A pedir a Deus graça. Pedir a Deus clareza. Pedir ao Senhor para que Ele possa te orientar a viver uma vida centrada na palavra dEle. Pedir ao Senhor que Ele avive o seu coração, que Ele renove você. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Esse convite precioso que Ele faz com que eu e você tenhamos comunhão com Ele. E a gente não poderia ter tempo melhor e oportunidade mais adequada para a gente examinar o nosso próprio coração. Examine o seu coração agora. Fale com o Senhor. Deus bendito, nós te louvamos. Te rogamos, Senhor, que a Tua palavra seja central na nossa vida, Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Quantas vezes negligenciamos a centralidade da Tua palavra? Quantas vezes, ó Deus, deixamos de lado? Quantas vezes ela não é, ó Deus, central, nós não temos sede, fome da palavra do Senhor. Oh Deus, dá-nos a Tua graça. Gera em nós, ó Deus, como diz o profeta Amós, fome e sede da Tua palavra. Fome e sede de Te conhecer, de Te ouvir, de Te obedecer. Gera a nós, ó Deus, um quebrantamento segundo o Teu Espírito Santo. Um choro que seja produzido pelo Espírito do Senhor em nós. Oh Deus, produz em nosso coração, na nossa vida, na nossa igreja, um avivamento que vem do céu. Tem misericórdia, Senhor. Dá-nos a Tua graça. Nós te rogamos também agora, Deus, que o Senhor prepare o nosso coração para participarmos dessa mesa tão preciosa, desse banquete tão celestial, tão espiritual, que é a ceia, Deus, que partilhamos em união uns com os outros. Ó Senhor, alimenta o nosso coração pela Tua palavra e que através, ó Deus, dessa ceia sejamos todos também fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 1 Coríntios 11.